Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez para poder adorar e agradecer o nome do nosso Deus. E tivemos alguns probleminhas técnicos, mas agora já está tudo certo, né? Graças a Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento a gente vai adorar a esse Cristo, a esse Deus vivo, esse Deus que habita em nós e é o único merecedor do nosso louvor. Vamos adorar. Filho do homem, filho de Deus, por onde
E quando a minha história parecia
Senhor Jesus esteja conosco, amém? Que bom estarmos juntos, reunidos, em comunhão, louvando e adorando o Senhor. Nós aqui no templo da Igreja Batista Memorial em Apolo 3, você, meu querido irmão, meu amigo, você de perto e de longe que nos acompanha, Deus abençoe sua vida. Nós vamos agora parar um pouquinho para orar. Se você puder, na sua casa, onde você está, nós vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas. Eu espero que você tenha passado um excelente dia, que tenha sido um dia agradável junto com a sua família, até porque a gente está nesse isolamento social e a gente tem que ficar junto em casa. Mas eu espero que tenha sido um dia de paz, um dia de harmonia, um dia de alegria, em que vocês tenham celebrado de fato a Páscoa do Senhor Jesus, que é a presença dele em nossas vidas, o Cordeiro de Deus. E quero orar especialmente pelas famílias. Eu não sei como está a sua família. Essa pandemia trouxe uma série de dificuldades, não só o isolamento social, mas até mesmo a dificuldade das pessoas poderem trabalhar, dificuldade de transporte, as escolas estão fechadas, muitos comércios ainda estão fechados, alguns apenas estão funcionando, enfim, os hospitais estão cheios. Eu creio que muita preocupação, muita angústia. Talvez, quem sabe, você mesmo tem algum parente, algum familiar que está precisando curar enfermidades. Não digo que seja o Covid-19, pode ser até uma outra enfermidade, mas tudo isso causa preocupação, angústia. A gente não sabe o que vai ser daqui mais alguns dias. Dizem que ainda não chegamos no pico da enfermidade no Brasil. Outros países já chegaram. Nós não sabemos como vai ser isso. Por isso precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar o Senhor. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pelo nosso povo. Nós precisamos tremendamente da bênção de Deus. Pai querido, nós estamos aqui neste momento, Senhor, para invocar o Teu nome mais uma vez. Queremos te dar graças, porque o Teu amor nos alcançou, a Tua graça, Senhor, nos transforma, nos restaura. Ó Deus, obrigado, porque em meio a tantas lutas e dificuldades, o Senhor se faz presente em nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos enche de fé, o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos ajuda a enfrentar as lutas. Mas nesta hora, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti cada família, Senhor Deus, da Tua igreja, cada família, Senhor, que nos assiste, cada família que está Te buscando, ó Pai, que está necessitando da Tua intervenção, da Tua cura, do Teu milagre, Senhor. Para o nosso país, ó Deus, onde de norte a sul, muitas e muitas famílias estão sem emprego, estão sem saber o que fazer, estão aguardando a ajuda do governo, estão aguardando a ajuda de alguém. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor. Estende a Tua mão e abençoa. Ó Deus, repreende esta enfermidade, que essa pandemia, Senhor Deus, seja contida. Ó Deus, outras enfermidades que afligem cada família, que o Senhor também estenda a Tua mão e abençoe. Senhor Deus, concede, Senhor Deus, a cura, concede o conforto, concede a força, renova, ó Deus, a cada dia, cada um dos Teus servos. Fortalece, ó Pai, os laços familiares, o amor, o respeito, o companheirismo, Senhor, o diálogo, que haja paz em cada lar, em cada família, Senhor, e que em breve, muito breve, possamos vencer, superar tudo isso que está acontecendo, ó Pai, e que a vida possa voltar ao normal. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e desde já Te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Deus assim abençoe a todos. Vamos continuar louvando ao Senhor e daqui a pouquinho a gente vai estar refletindo na palavra de Deus. Esse louvor ele possa entrar no seu coração.
está sempre praticando isso dentro de nós. Digo agora. Gentilmente me
Como é bom louvar o Senhor, não é? Vontade de ficar a noite toda louvando, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Como nós prometemos durante a semana, divulgamos no WhatsApp da igreja, hoje pela manhã também nós falamos, nós estaremos trazendo o seguinte tema para essa noite: uma Páscoa totalmente diferente com Jesus. E de fato, se nós observarmos bem, essa Páscoa foi diferente de todas as Páscoas que a gente tem visto aí ao longo desses anos, né? Eu creio que pela primeira vez muitas atividades, muitas celebrações, principalmente aquelas que são ao ar livre, peças, encenações, cantatas musicais nas igrejas, enfim, existem algumas formas culturais de expressar essa linda história da paixão de Cristo na religião católica, em algumas igrejas, que infelizmente não puderam acontecer dessa vez. Até mesmo a compra de alguns produtos ficou prejudicada. Prejudicada a venda de ovos, enfim, de chocolate, até do próprio pescado. Ainda ontem assisti uma reportagem que falava de alguns pescadores que venderam apenas 1/3 daquilo que eles costumam vender de pescado nessa mesma época do ano, em anos anteriores. Então, foi muito diferente essa questão da comemoração, da celebração da Páscoa, como as pessoas estão acostumadas a fazer. Mas, quando me propus falar sobre uma Páscoa totalmente diferente com Jesus, é porque a partir de Jesus, há 2000 anos atrás, a Páscoa ficou diferente. Sim, aquela última Páscoa que Jesus pôde celebrar com os discípulos, ela tornou-se a primeira na nova aliança, no Novo Testamento, e revolucionou a forma da comemoração da Páscoa. Hoje pela manhã nós vimos como que era a celebração da Páscoa entre o povo judeu, desde quando o Senhor deu a ordem a Moisés de preparar a Páscoa pela primeira vez, lá em Êxodo capítulo 12. E durante séculos e séculos os judeus permaneceram, porque o Senhor determinou que a cada ano, no mês 7, eles parassem tudo do dia 14 ao dia 21, para durante 7 dias celebrarem a Páscoa. Não era festa de um dia, não era um final de semana, eram 7 dias. E o povo fazia isso com muita alegria. Só que Jesus encerrou tudo isso. Houve uma mudança totalmente da forma de comemorar a Páscoa. Porque a Páscoa não precisava mais de um cordeiro ou de um cabrito para que as famílias comessem. Não precisava mais de pães ázimos, que eram os pães sem fermento. Não. Não precisava mais que ninguém marcasse as portas das suas casas. Não. A partir de Jesus, a Páscoa mudou totalmente. A Páscoa, que era uma lembrança constante da libertação do povo do Egito e da forma extraordinária, miraculosa que Jesus tirou o povo do Egito, e por isso ela era celebrada com muita alegria. Ela agora, a partir de Jesus, muda, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que morre numa cruz e derrama o seu sangue, e através desse sangue derramado nós encontramos o perdão, a purificação dos nossos pecados. Ainda tem gente que se apega a tradições. Há aqueles até que não comem carne vermelha nesses dias e comem só a carne do peixe ou do frango. Não tem nada a ver com Jesus isso. Isso é uma crença, é um costume cultural que ao longo dos séculos foi ensinado e algumas pessoas praticam até hoje, mas não tem nada a ver com a Páscoa de Jesus.
porque o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro, ele foi sacrificado por nós. Então, a partir de Jesus, a Páscoa tem um outro sentido, um outro significado. Mas eu gostaria, irmãos, de verificar lá em Lucas 22:15. Nós já lemos esse texto hoje pela manhã, dando um outro enfoque, quando Jesus reúne a sua família espiritual, que são os discípulos. Pela manhã nós falamos de a Páscoa celebrada pelas famílias. E nós vimos que no Velho Testamento a Páscoa era celebrada pelas famílias. E no Novo Testamento Jesus mantém de certa forma essa celebração, sendo que ele não se reúne com Maria e seus irmãos. Ele se reúne com a sua família espiritual, ou seja, os seus discípulos. E ali ele comemora. Só que lá em Lucas 22:15 diz assim: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Algumas versões, as mais comuns, trazem: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento ou antes do meu sacrifício. Uma versão mais atual, a NVI, diz: desejei ansiosamente comer essa Páscoa. A mesma coisa, a nova versão transformadora traz a palavra ansiosamente. Essa versão que eu estou lendo, inclusive, é uma versão católica, que diz: tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa. Dá uma ideia assim, da intensidade do desejo de Jesus, que estava aguardando. Olha que ele já caminhava com os discípulos há 3 anos. A Bíblia registra que nas outras Páscoas anteriores Jesus estava em Jerusalém, e aqui no 3º ano do seu ministério ele mais uma vez vai a Jerusalém por ocasião da Páscoa, e ele já aguardava com muita expectativa, porque ele tinha muita coisa para compartilhar com os discípulos. Mais do que isso, Jesus sabia o que iria acontecer durante aquela Páscoa, e ele precisava conversar com os discípulos sobre isso. Por isso que aquela Páscoa seria totalmente diferente a partir daquele dia, a partir daqueles dias. A Páscoa nunca mais seria a mesma. O que aconteceu? Por que a Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos naquela ocasião, ela foi diferente? E eu quero me basear especialmente para responder essa pergunta no Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele foi bem detalhista em registrar esses últimos acontecimentos ali durante a comemoração da Páscoa, os dias finais de Jesus, os momentos finais, naquela quarta, naquela quinta-feira, antes da sexta-feira em que Jesus seria crucificado. Enfim, João, ele desceu aos detalhes da reunião, e dos 4 evangelistas foi o que mais escreveu. Ele escreveu 5 capítulos inteiros do que aconteceu na Páscoa. A gente às vezes não percebe quando faz a leitura do Evangelho, mas a narrativa da Páscoa por João começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos. A gente vai verificar o seguinte: a Páscoa que Jesus celebrou foi diferente, porque Jesus celebrou a Páscoa servindo aos discípulos. O capítulo 13 de João é fantástico, porque ele inicia com uma situação assim inusitada. Os discípulos não esperavam que isso pudesse acontecer. Estavam todos ali naquele cenáculo que Jesus já tinha dito para os discípulos: olha, vocês vão encontrar um lugar assim, siga o tal homem assim, com jarro, onde ele entrar vocês vão atrás dele.
e vocês vão descobrir lá um cenáculo todo mobiliado, já preparado. Interessante como que isso surpreendeu os discípulos, porque chegaram lá e encontraram tudo como Jesus havia dito. Mas lá, naquele lugar em que tudo estava preparado para a celebração da Páscoa, Jesus pega uma toalha, coloca na cintura, se abaixa, pega uma vasilha d'água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Você já tinha parado para observar que esse momento em que Jesus lava os pés dos discípulos acontece durante a celebração da Páscoa? A gente às vezes sabe, mas não liga um fato ao outro. Foi naquela noite, naquela quinta-feira, ali, Jesus começa o encontro com os discípulos, ensinando essa grande lição de servir. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Olha que coisa tremenda Jesus estava ensinando aos discípulos. Pedro logo se exalta, Pedro logo diz, não me lavará os pés. E Jesus então diz para ele assim, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E ele diz, não, Senhor, não só os pés, mas também a cabeça, o corpo. Então Pedro logo aceita, cede aquele desejo de Jesus de mostrar a sua vontade de servir, de abençoar pessoas. E nós? Será que nós temos aprendido com Jesus? Será que no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso local de trabalho, onde nós estudamos, na nossa vizinhança, será que nós também temos procurado fazer como Jesus, na nossa igreja, o prazer de servir, o prazer de abençoar, o prazer de ser útil, de fazer a diferença onde nós estamos? Que grande lição Jesus ensina ali aos discípulos durante aquela Páscoa. Foi diferente, porque eles nunca tinham visto alguém fazer algo semelhante, ainda mais partindo de Jesus, o Senhor. Jamais poderiam imaginar que na Páscoa aquilo iria acontecer, pois Jesus aproveitou a Páscoa para servir. Que experiência fantástica João narra ali no capítulo 13, no versículo 1 ao 17, sobre Jesus servindo aos seus discípulos. Como nós devemos aprender com Jesus, como nós devemos ser como Jesus. Em segundo lugar, a Páscoa celebrada por Jesus foi diferente, porque Jesus também aproveitou para ensinar. O lava-pés foi uma forma de ensinar também, mas Jesus demonstrou. Mas depois daquele momento, Jesus passa a ensinar mesmo, começa a explicar várias coisas. João chega até a registrar que os discípulos ficaram admirados, porque Jesus não estava mais usando parábolas, ele estava falando abertamente, eles estavam compreendendo que ele tinha vindo de Deus. Jesus ensina, por exemplo, sobre o Espírito Santo. Olha, que aula Jesus deu sobre o Espírito Santo. E ele fala 3 vezes ali, fala no capítulo 14, 16 e 17, também no verso 26, e no capítulo 16, versos 7 a 14. Jesus fala da promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus fala que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas. Jesus fala do ministério do Espírito Santo, da sua função tríplice. Enfim, Jesus aproveita para mostrar a importância do Espírito Santo em nossas vidas e que os discípulos seriam cheios do Espírito Santo. Olha, é tremendo o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo durante a Páscoa. Mas há um segundo ensino de Jesus que também é tremendo para a nossa vida, e foi durante a Páscoa: a oração. Como Jesus ensinou sobre a oração, irmãos. E se você nunca prestou atenção, observe que no capítulo 14, os versos 13 e 14,
nos falam que Jesus nos manda pedir tudo em seu nome. Muita gente não entende por que nas nossas orações a gente fala sempre em nome de Jesus. Leia lá João 14, 13 e 14, que ele vai dizer que tudo que nós pedimos em seu nome, ele faria. Então, Jesus desafia a nossa fé. Jesus ensina a forma correta de orar, mas mais do que isso, Jesus faz uma oração tremenda que só João registra. É algo assim lindo observar, ler a oração de Jesus por nós. Está no capítulo 17 de João. Ele está encerrando aquele momento já da ceia, e dali ele vai partir para um outro lugar de oração, que é o Getsemane, o jardim da oração, né, assim chamado, porque foi lá que Jesus travou uma grande batalha de oração também. Foi lá que Jesus também chamou os discípulos para orarem, mas eles estavam cansados, exaustos, não conseguiram orar com Jesus. Enfim, durante a Páscoa, Jesus aproveita para ensinar grandes lições sobre a oração. Quando ele ora pelos discípulos no capítulo 17 de João, é tremendo a gente perceber a comunhão de Jesus com o Pai. Ele agradece a Deus por ter sido instrumento para abençoar nossas vidas. Ele agradece por ter vindo ao mundo salvar e poder realizar a obra de redenção do ser humano. Mas ele intercede por nós também, não os tire do mundo, mas livra-os do mal, do maligno. Jesus intercede por todos que criam nele naquela época e por todos aqueles que ainda iriam crer, por mim e por você. Jesus também ora nesse capítulo 17 para que a gente viva em comunhão com Deus, em unidade com Deus. Ele fala da unidade dele com o Pai e deseja que nós também vivamos essa unidade com o Pai e com o Filho. É tremendo ver Jesus orando dessa forma, como nós aprendemos a orar com Jesus. Já havia ensinado a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6. Outras vezes Jesus orou em público, também nos ensinando a orar. Mas no capítulo 17, esta oração que Jesus faz pelos discípulos, ela nos ensina muito. E foi durante a Páscoa essa oração. Como nós precisamos orar, como Jesus ensinou, como nós precisamos orar da forma como Jesus orou. Jesus nos desafia a crer. Mas é lá no Getsemane que vai acontecer uma oração tremenda de Jesus, que também nos ensina muito. É quando Jesus pede: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus se rende à vontade do Pai. Sabia que seria difícil, sabia que seria duro, sabia que seria muito sofrimento, e o sofrimento não seria só o físico, não, irmãos. O maior sofrimento de Jesus foi espiritual, no sentido de que Jesus recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele que nunca pecou, ele que era santo, puro, imaculado, recebeu sobre ele o pecado de toda a humanidade, dos que já viveram e dos que vivem e dos que ainda vão viver, bilhões, bilhões, bilhões de pessoas. Jesus recebeu sobre si o pecado. Essa foi a maior dor que Jesus sentiu: morrer pelos nossos pecados, sem ter culpa
de nenhum deles. A maior dor que Jesus sentiu, carregar o meu pecado e o seu pecado. Então isso tudo foi vivido na Páscoa, foi ensinado na Páscoa. Por isso Jesus orou daquela forma. E Lucas chega a registrar que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Tamanha tenha sido a sua angústia, o seu sofrimento. Durante a Páscoa, Jesus se entregou por nós, mas ele orou a Deus, ensinando que nós também devemos orar nas maiores angústias, nas maiores lutas, nas maiores batalhas. Precisamos confiar em Deus e estarmos sempre buscando a Deus em oração, lembrando sempre que a vontade de Deus está acima de tudo. Amém? Jesus ensina sobre a humildade através do que ele ensinou aos discípulos. No capítulo 13, verso 16, ele vai falar sobre isso. Mas Jesus também ensina sobre o amor. No capítulo 13, versos 34 e 35, eu quero ler com os irmãos. Jesus, ele deixa muito claro esse mandamento sobre o amor. Quando ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Interessante quando ele diz: um novo mandamento vos dou. Ele já havia afirmado que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos eram os grandes mandamentos da lei. Mas aqui ele diz que é um novo mandamento. Por quê? Observe bem o que ele diz. Ele acrescenta uma frase que não está lá no primeiro e segundo mandamento que ele destacou. Ele diz assim: que vos ameis uns aos outros. Aí ele acrescenta: assim como eu vos amei. Essa é a frase, esse é o destaque. Como amar o outro com o amor de Jesus. Irmãos, humanamente é difícil, é quase que impossível nós, seres humanos, amarmos as pessoas. Amar quem a gente gosta, tranquilo, né? Amar pai, mãe, amar irmãos, amar amigos, pessoas que são do nosso círculo de amizades, muito bom. Ama quem você não gosta, difícil. Ama quem te faz o mal, praticamente impossível. Ama quem te afronta, não tem como, mas existe sim uma possibilidade. Quando a gente ama com o amor de Jesus. Por quê? Porque ele foi capaz de amar um mundo pecador sem que este mundo o amasse. Então só através do amor de Jesus é que a gente consegue amar aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que está entregue às trevas, aos vícios, à maldade, à violência, só com o amor de Jesus. É por isso que o Evangelho avança, porque alguém que tem o amor de Jesus se compadece de outra pessoa que às vezes não é valorizada, não é amada, mas alguém usado por Jesus é capaz de levar o amor até aquela pessoa e aquela pessoa ser transformada pelo poder de Deus. Talvez dentro da sua casa, dentro da sua família, existe alguém que você não está conseguindo amar. Mas eu te digo uma coisa: se você pedir a Jesus para você amá-la com o amor dele, você vai conseguir. Por isso que Jesus diz que ele nos dá esse novo mandamento: amar uns aos outros com o amor dele, o amor que ele nos amou. Em terceiro lugar, Jesus celebrou a Páscoa preparando os discípulos.
No capítulo 14, por exemplo, a gente vê 4 tipos de preparo que Jesus apresenta. Eu achei tremendo quando eu comecei a olhar esse capítulo 14 dessa forma. Olha, no versículo 1 do capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Olha só, Jesus quer preparar o nosso coração. Ele preparou o coração dos discípulos para os momentos que viriam logo a seguir, quando ele seria preso, seria torturado, seria crucificado e morto. Ele sabia que os discípulos não iriam resistir, tanto é que todos eles fugiram. Pedro negou. Então Jesus queria preparar o coração deles para os momentos difíceis que eles teriam que atravessar. Jesus também fala de mansões preparadas para nós. Ele diz que foi preparar mansões celestiais para cada um de nós. No versículo 2 do capítulo 14. Também ele fala de um caminho preparado. Tomé, quando não entende, pergunta, Jesus diz: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, Tomé. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho preparado é o próprio Jesus. Mas Jesus também fala da sua volta que está preparada, e se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa! Então já tem a sua volta preparada. Esses primeiros 6 versículos do capítulo 14 fala do preparo. Jesus quer nos preparar para enfrentar as dificuldades, preparar mansões celestiais. Tem um caminho preparado para nós seguirmos, e Ele tem a sua volta preparada. E você, está preparado? Jesus aproveita a Páscoa para ensinar tudo isso. Olha quanta coisa maravilhosa. Em quarto lugar, Jesus celebrou a Páscoa identificando-se com o nosso amigo. Irmãos, se há uma declaração fantástica na Bíblia, é essa do capítulo 15 de João, os versículos 13 e 15. Eu faço questão de ler com você, quando nos diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É tremendo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Que declaração fantástica de Jesus, nos chamando de amigos. Jesus quer ser seu amigo. Eu não sei, você tem sido amigo de Jesus? Às vezes no nosso corre-corre, nas nossas lutas, ou quem sabe você está nos assistindo, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, quem sabe você tem estado até chateado, aborrecido, triste com Jesus, porque as coisas não estão dando muito certo para você, você está enfrentando dificuldades, mas eu te digo uma coisa: Jesus quer ser seu amigo. Mesmo assim, Ele quer ser seu amigo, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer se relacionar com você, Ele quer te ajudar, Ele quer te confortar, Ele quer te ensinar, Ele quer te orientar, Ele quer te ajudar a superar as dificuldades. Jesus quer ser nosso amigo. Há um hino no cantor cristão que diz assim: nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum. Só Jesus quer ser o nosso amigo, amigo de verdade. Talvez a gente tenha se desiludido com alguém que se dizia amigo e nos deixou numa pior às vezes. Acontece muito, mas Jesus é um amigo que não nos decepciona. Eu ainda não encontrei nenhuma pessoa que ficou decepcionada com Jesus, porque todos aqueles que se entregaram a Jesus, todos aqueles que decidiram ser amigos de Jesus,
conseguiram vencer e superar suas dificuldades. Em último lugar, Jesus celebrou a Páscoa identificando-se com o pão e com o vinho. Um momento alto ali, quando Jesus reúne os discípulos e ele pega um pedaço de pão e distribui com os discípulos, pega o cálice, distribui com os discípulos e ele diz, referindo-se ao pão: este é o meu corpo que é dado por vocês. E ele pega o cálice e diz: esse sangue, esse cálice representa o meu sangue, a nova aliança, o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Jesus aproveita a Páscoa para dizer que agora Ele sim é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que vai ser morto em nosso lugar. Ele vai derramar o seu sangue por nós. E assim como o povo judeu no passado foi liberto do Egito e comemorou isso através da Páscoa, nós agora comemoramos a nossa libertação do pecado através de Jesus. Por isso que a Páscoa com Jesus, ela é totalmente diferente. Quantas verdades Jesus transmite através da Páscoa, quantas coisas nós podemos aprender com Jesus durante essa Páscoa que ele comemorou com os discípulos, e esses ensinos estão aí até hoje para nós. Isso mostra que Jesus quer também que a nossa Páscoa seja diferente, seja uma Páscoa em que Ele esteja reinando em nossas vidas, em que Ele esteja perdoando, limpando os nossos pecados, nos trazendo a comunhão com Deus, em que Ele seja celebrado, em que Ele tome a direção das nossas vidas e nos ajude a vencer, a superar todas as dificuldades, em que Ele, somente Ele, seja louvado, exaltado e glorificado em nossas vidas. Eu desejo que para você a Páscoa seja todo dia, não seja uma vez no ano, porque se Jesus é a nossa Páscoa, e se você entrega a sua vida a Jesus, Ele vai estar com você todos os dias e vai te ajudar a enfrentar e vencer tudo aquilo que muitas vezes vem de encontro à sua vida. Vai te dar suporte, vai te dar forças para que você encontre fé, encontre alegria, encontre esperança e, acima de tudo, esteja preparado para aquele dia que Ele voltar, ou quando Ele nos chamar, para herdarmos a vida eterna com Ele para sempre. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos ajude nessa caminhada. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, e que seja sempre Páscoa com Jesus, uma Páscoa totalmente diferente na sua vida. Deus te abençoe.
agradecer a sua participação aí do outro lado, que você tenha sido abençoado. Ore por nós, lembre-se de orar por outras famílias e que Deus abençoe essa semana que inicia. Estejamos orando pelo nosso país nesses próximos dias, que Deus esteja intervindo para que o pico dessa enfermidade não seja muito alto e que venha logo diminuir a sua intensidade, não é? Nosso desejo é que Deus esteja nos abençoando no decorrer dessa semana e no próximo domingo estaremos aqui. Fica aguardando aí as orientações, as decisões das autoridades. A gente está aguardando a qualquer momento aí algum posicionamento quanto ao isolamento social. Já estamos assim aguardando aquele dia quando vai ser liberado novamente a reunião nos templos, e aí a gente vai poder celebrar com alegria novamente junto com os irmãos. Quero agradecer a toda a equipe, ao pessoal do louvor. Hoje nós estamos com uma nova equipe, a Gabi, o Mateus, né? E temos também o Rui. Agradecer também ao Nando, ao Nicolau, muito obrigado aí por todo mundo, ao Gabriel também, no Carrom, falei certo? É isso, né? Quero agradecer, obrigado por tudo, Deus abençoe a todos, uma excelente semana para todos nós, com o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com o seu povo, aqui em todo o universo, onde o seu nome é invocado em Espírito e verdade, hoje e eternamente. Amém e amém.